Eu já estou me sentindo dessa igreja já. Se eu estivesse morando por aqui, eu já ia trazer minha carta de mudança. Pastor Elídio, eu agradeço a Deus por mais esse convite e estarmos aqui falando um pouco de missões. Na verdade, é difícil falar em missões para uma igreja missionária, para alguém que já tem tanta experiência e, como o pastor Elídio ali, a amendoeira já floresceu, né, na África, onde nós estivemos trabalhando durante 20 anos. A gente respeita muito, o africano respeita muito o idoso, diferente um pouco aqui do Brasil, respeita bastante. Tem um ditado que diz, um idoso sentado enxerga mais longe do que um jovem de pé. Então é a experiência, são ditos africanos. Então eu sei que os irmãos aqui, o ministério, têm bastante experiência e os irmãos também, eu creio que ao longo dos anos aí, com o Érico, tem se envolvido bastante com missões, então não vamos trazer nada de novo, porque eu creio que os irmãos já estão careca de saber o que é missões, né, irmão? Apesar que tem pouco careca aqui, mas os irmãos já estão careca de saber o que é missões. Talvez a gente vai contribuir com algum testemunho aqui ou ali, que Deus pode estar abençoando e usando para juntos fazermos missões. Eu sou o pastor João, né? Já tivemos aqui, irmãos que não conhecem, eu trabalho com a missão Kairos. Eu sou ali nascido, filho de Paraíba com mineiro, nasci no Rio de Janeiro. Tem alguém do Rio aí? Levanta a mão aí. Tem nenhum carioca aí? Jesus, terra boa do Rio de Janeiro, que mana leite e mel, irmão. Umas balas perdidas de vez em quando também. Mas é uma bênção, porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra, né? Pode ir para o Rio sem medo, gente. Muitos até têm medo, né? De ir para a África. O meu pastor, por exemplo, eu estou 20 anos na África e até hoje ele não foi me visitar. Eu falo, pastor, pode ir, pastor, não tem problema. Lá na África também tem caminho para o céu de lá. Né? Eu vou com medo de morrer lá, mas se morrer também da África dá para ir para o céu também. Né? Então eu sou da Missão Kairos. Missão Kairos é uma agência missionária cujo fundador foi o pastor Valdemar de Carvalho, um homem de Deus, que ele gastou a vida fazendo missões e eu o conheci desde a primeira turma que a Kairos começou, há 28 anos atrás. Eu fiz treinamento por correspondência, mas eu não cheguei para o campo. Só em 97 que eu fiz inscrição, fiz o treinamento da Kairos e fui para o campo. A Kairos trabalha em 28 países, né? E formou cerca de 700 missionários, mas hoje tem cerca de 150 só ligado a Kairos. É claro que esses 700 que foram formados, muitos são pastores, muitos estão em outras missões, muitos estão independentes, não estão mais ligados a Kairos, mas eu creio que foi uma das agências que cresceu bastante aqui no Brasil. Nós temos muitas agências missionárias. Então a Kairos está aqui, o informativo está aqui, se você quiser, você pode pegar ali e preenche a fichinha. Se você preencher a fichinha, fizer igual eu fiz, você vai fazer um curso de correspondência por 3 meses, aliás 4 meses, ali em São Paulo, em Parelheiros. Nós temos um centro de treinamento e daqui a 1 ano mais ou menos, se tudo der certo, eu estou lá no aeroporto na África esperando você. Com tapete vermelho, botando colar no seu pescoço e dizendo meus pesos. Mas é uma bênção, irmão. Fazer missões é uma bênção. Eu fui para a África, fiz o curso. O curso é para a igreja não investir em uma pessoa qualquer, que tem qualquer desejo de ir para o campo, mas tem que ter um acompanhamento e um caráter, tem que ter uma vida. Mesmo assim, peneirando já é difícil. Imagina quem vai seco assim. Então a gente acordar às 6 da manhã, o Eliseu
Eliseu, o pastor Eliseu fez esse curso, né? Foi nesse curso que ele conheceu a Francisca, né? Tá vendo? Se tiver alguma Francisca aí, pode encontrar qualquer Eliseu lá no curso também. E vai ser uma bênção. Alguém já escreveu livro aqui? Algum livro? Tem algum escritor aqui na igreja? Foi livro, então não escreveu não? Ainda não, né? Érico, você não? Eu também nunca escrevi, irmão. Mas tudo que eu puder fazer para colocar na mão dos irmãos livros de missões que alguém que foi usado por Deus escreveu, eu vou fazer. Então a gente atende as igrejas e leva algum material, além do informativo da missão, leva algum material para mobilizar a igreja local, porque eu fui líder de missão da minha igreja. E livros como esse aqui, O Clamor do Mundo, eu não trouxe da outra vez, agora tem aqui, do Oswald Smith. Oswald Smith simplesmente foi um pastor que enviou 800 missionários para o campo, entendeu? Como Deus usou esse homem, ele tentou ir para o campo várias vezes, mas não conseguiu, e ele ficou na retaguarda. Paixões pelas almas, do Oswald Smith, trouxe um avivamento em muitos corações. O pastor Edson de Queiroz, da Igreja Batista de Santo André, leu esse livro aqui, Clamor do Mundo, foi impactado, escreveu esse aqui, Igreja Local e Missões, a qual eu li esse aqui e não escrevi nenhum livro. Mas eu me envolvi tanto com missões que eu, só em Minas Gerais, através desse livro, eu dei 20 seminários de missões nas igrejas. Aleluia. E saiu 14 missionários para o campo. Aleluia. Então, esse livro aqui é o que eu mais recomendo. Tem aqui também do Oswald Smith, irmão. Qualquer livro, nem que você não vai comprar hoje. É muito caro isso aqui, mas a gente faz em 10 vezes sem juros, igual a Casa Bahia. É R$15 o livro desse aqui, né? É um lanche. E se você ver qualquer livro aí de Oswald Smith, pode ser Como Engraxar Sapato. Pode comprar que é bom. Se for Oswald Smith, vai ser uma bênção. Tem esse aqui de uma muçulmana muito rica, muito influente na sociedade árabe. Ela não conhecia Allah, não conhecia Deus como Pai, mas um dia ela teve um encontro com Jesus Cristo. Ela escreveu esse livro, Atrevi Chamar-lhe Pai. E como Deus mudou, ela foi perseguida. É uma história excelente, se os irmãos quiserem. E o pastor Valdemar, que é o fundador da Queiroz, sempre pediram para ele escrever um livro. E ele nunca escreveu. E ele prefaciou esse livro do Ananias, Cláudio Ananias. Ele diz aqui que todo livro, muitos me pediram para escrever livro, mas quando eu li o livro do pastor Ananias, tudo que ele colocou eu iria colocar. Então não vou perder tempo de escrever outro livro. Então esse livro aqui está encerrado a edição, não sei se vai ter mais, mas esse aqui já tem um aqui ainda. E eu conversei com o Ananias para editar mais livros para ajudar as igrejas. E CDs e camisa típica que a gente está aí, esse aqui é de Cabo Verde, para ajudar nos projetos lá. Então está ali, eu vou falar alguma coisa em termos de 40 minutos ou meia hora, mas se você comprar esse livro e levar para casa, eu creio que Deus vai continuar falando com você e se envolver com missões. Eu falei aqui que eu me envolvi tanto com missões que eu fui chamado de piolho de conferência missionária, né? Meu apelido. Além de outro apelido que eu tinha também, Joãozinho Perninha. Os irmãos viram como eu ando, né? Pisa no fundo, pisa no ralo. Vai chutar e não chuta. Isso aqui foi uma injeção que bateu. Minha mãe me levou numa farmácia com 3 meses de idade, né? Com 3 anos, aliás, eu estava andando já, uma bronquite, e a injeção pegou no nervo da minha perna, né? O bom da injeção foi que eu nunca mais tive bronquite, né? Mas depois os irmãos viram o testemunho e Deus é especialista em usar desgraça e tornar em bênção. Aleluia. Ele fez isso na minha vida. E quando eu me envolvi com a obra missionária, pedi a Deus, Deus falou, eu pedi a Deus, Deus, cura minha perna, Senhor. Porque Deus pode curar uma perninha, pode ou não pode, irmão? Pode. Ele levantou Lázaro de 4 dias, eu falei, Deus, ou cura minha perna, ou cura minha cabeça. Porque às vezes o problema está aqui dentro, né, irmão? Né? Ninguém se aceita do jeito que é. Mas um dia Deus falou, meu filho, eu te aceito do jeito que você é. Aleluia.
Você não entende porque eu permiti isso na sua vida agora, mas um dia você vai entender. E para provar que eu sou Deus, eu vou te levar para o campo missionário. Aleluia. Eu acreditei, não. Saí daquele culto com a minha perninha, mas saí curado da minha cabeça aqui. Aleluia. Porque o psicólogo Jesus trabalhou aqui dentro. Aleluia. E o psicólogo Jesus, ele está aqui esta noite. Aleluia. E ele quer nos usar. Não é o pastor Elídio, nem o Eric que tem promovido conferência e culto de missões, mas eu tenho a convicção de que é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. E para compartilhar algo da parte que Deus colocou no meu coração, no livro de Lucas, capítulo número 10, versículo 25 em diante. Eu não vou ler tudo, mas podem ficar sentados. Fala do bom samaritano, né? Essa história aqui é uma parábola, aliás, é um bate-papo que um doutor da lei quis ter com Jesus, e Jesus deu um exemplo aqui que nós podemos tirar muitos proveitos dessa passagem aqui. Lucas, capítulo número 10, verso 25. E diz assim: e eis que levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: o que está escrito na lei? Como leis? E respondeu ele e disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe Jesus: respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: quem é o meu próximo? E Jesus, respondendo, disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, aos quais despojaram e espancando, se retiraram e deixando meio morto. E ocasionalmente descia pelo caminho um certo sacerdote, e vendo, passou de largo. E de igual modo, um levita, que chegando no lugar, vendo, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo, moveu-se de íntima compaixão, e aproximou-se e atou-lhe as feridas, aplicando o azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu aos hospedeiros e disse: cuida dele, e tudo o que mais que gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 lhe parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? O doutor da lei disse: o que usou de misericórdia para com ele? E disse, pois, Jesus: vai e faz da mesma maneira. Irmão, que eu não queria ser esse doutor da lei aqui, não. O cara conhecia a lei, e às vezes conhecimento demais sem a prática, irmãos, traz complicação. Tem muita gente que conhece muito, mas pratica pouco, e as consequências são graves. E Jesus, lidando com esse homem aqui, que era doutor da lei, ele queria se aproximar de Jesus e queria fazer uma pegadinha para Jesus. Ele queria colocar Jesus numa situação difícil, como várias vezes aconteciam isso com Jesus, né? Lembra daquela mulher que estava adúltera, sendo apedrejada? Iam apedrejar ela e Jesus falou: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Quer dizer, se Jesus falasse se ela deveriam matá-la, ele não teria
e não teria compaixão, né? Se falasse para liberar, também ele estava errado. Então, Jesus sempre dava um jeito de sair das situações, dos problemas. E aconteceu que esse homem aqui também foi até Jesus e queria pegar Jesus. Falou: Senhor, o que eu devo fazer para receber a vida eterna? E Jesus falou: é cumprir a lei. Você sabe a lei? Não, a lei eu já sei. A lei eu sei desde pequenininho, eu sei tudo, e eu posso até citar aí, que é amar a Deus acima de todas as coisas, toda a sua alma, e amar ao próximo como a si mesmo. Mas só que ele não ficou satisfeito ainda, e ele quis perguntar: quem é o meu próximo? Aí Jesus começou a contar uma historinha. E essa historinha de Jesus, realmente, até eu já pensava que o meu próximo era alguém que eu conhecia. O meu próximo eu pensava que eram os irmãos da igreja. O meu próximo eu pensava que era minha mãe, meus parentes, minha tia. E Jesus aqui jogou por terra esse próximo aqui que a gente acha que é uma pessoa que está do nosso lado, né? E aquele doutor da lei viu Jesus contando aquela história de que um homem havia no caminho saído, chegou os ladrões, pegaram ele, bateram, roubaram, tiraram a roupa dele, levaram tudo. Isso não aconteceu no Rio de Janeiro. Isso foi lá em Jericó, né, a caminho entre Jericó e Jerusalém. E deixou o cara lá como morto, né? Ou seja, o cara não falava, o cara sem roupa, o cara difícil de identificar uma pessoa desse jeito. Porque Jesus contou essa história e botou na fase mais difícil, justamente para a história ficar mais interessante, né? Porque aquele homem naquela situação que os ladrões o pegaram e tentaram quase matar ele, só que ele não estava morto ainda, desmaiado. E também conta-se que um sacerdote, porque aquele caminho de Jerusalém, o sacerdote seria talvez o pastor da igreja, né? Alguém que vem do templo, alguém religioso, alguém que conhece as escrituras, alguém que sabe as leis, e talvez saberia até demais, porque quando ele passou por aquele homem que estava lá deitado naquele chão, sem identificá-lo, sem nada, dizem que ele passou de lado. E a lei do Antigo Testamento diz que você não pode encostar perto de um defunto, né? Tem que passar pelo menos 3 metros de distância. Eu acho que aquele sacerdote sabia tanto a lei que ele quis passar de lado, talvez para cumprir a lei, mas sem averiguar se aquele cara tinha ou não morrido, né? Porque também não tinha nada para identificar. E muitos falam que se estava naquele caminho, provavelmente seria um judeu também que estava ali, mas não dá para identificar. Porque quando alguém fala, lá na África, a gente identifica muitas pessoas quando abre a boca, ou então no semblante da pessoa, ou então na roupa que a pessoa está usando, né? E isso faz identificar uma pessoa. Hoje, lá em Guiné-Bissau, nós temos 27 etnias. E às vezes eu olho para um africano lá, e eu já falo: olha, esse aí é fula, esse aí é um nigeriano, esse aí é um senegalês. E quase sempre eu acerto, porque você conhecendo a pessoa, a cultura e o tipo da pessoa, você pode identificar. Mas o sacerdote não se deu esse luxo de se aproximar. Também não tinha roupa. Lá na África também se identifica muito por roupa, né? Então, imagina se a pessoa tivesse uma roupa, daria para identificar, para ajudar ou não. Se a pessoa, se ele estivesse lá com a camisa do Corinthians,
Aí que muitos iam passar de largo mesmo. Muito bom. Os coríntios estão abençoados aí, né? Mas, irmãos, não tinha uma roupa, não tinha nada para identificar a pessoa. E passou de largo, talvez conhecendo muito a lei. Veio o músico, talvez o levita, o grupo de louvor. Eu não tenho nada contra o grupo de louvor, não. Mas é uma bênção o grupo de louvor. Eu, quando louvo a Deus, geralmente no final do louvor, eu peço perdão a Deus. Eu falei, Senhor, acabei de contar mentira. Eu cantava, né? Te lá para o deserto. Irmãos, quando eu conheci o deserto, eu vi um missionário que veio do deserto. Ele parou lá em Senegal, veio do deserto da Saara. E ele me contou um pouquinho que ele passou lá. Ele estava evangelizando os Tuareg, que moram nas dunas de areia lá. E um Tuareg falou, vamos conhecer minha família. E ele foi. Ah, é onde? É depois de uns 5 montes de areia ali. E ele andou 5, 10, 15 montes de areia. E os parentes dele não acharam de jeito nenhum, se perdeu no deserto. Foram achar, ele já estava quase morto, querendo água para beber, deram água suja para ele. E ele chamou uma velhinha lá e falou, tia, eu quero ir no banheiro. E lá não tem papel higiênico mesmo, não é água. É com a mão direita, a esquerda é de comer lá, né? Aí a velhinha falou, ei moço, aqui a gente não dá esse luxo não, mas vê um pouquinho de areia aí e pode se limpar aí. E ele pensando na volta. E agora como que eu vou voltar? E aí, quando eu canto agora, irmão, eu penso 2 vezes. Porque dizem que o crente quanto mais mente é na hora do louvor. Né? Eu vou. Já foi falado aqui bastante, né? Quantos podem falar, eis-me aqui, Senhor? Os irmãos já estão com medo. Fala, eis-me aqui, Senhor. Envia meu irmão. Assim fica mais fácil, né, irmão? Então, os levitas passaram também, e conhecendo muito a lei, passaram de largo e deixou o cara lá caído. E veio um que não era, talvez, com certeza não era judeu, era um samaritano. E ele viu, provavelmente um judeu, que ele teria tudo para passar direto também, mas ele parou. E ele cuidou, e ele tratou, e Jesus contou essa historinha, ainda perguntou o doutor da lei quem era o mais próximo. E realmente nós podemos ver aqui que o mais próximo é uma pessoa que às vezes nós nunca vimos na vida. Amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Mas eu quero dizer que o ladrão está solto ainda, que é Satanás, e ele veio matar, roubar e destruir. E ele continua saqueando, continua roubando, continua matando e destruindo nações e pessoas. E Jesus vem para nós agora e fala, vai e faça o mesmo. E eu que pensava que o meu próximo era meu parente, Deus agora me coloca alguém que eu não conheço como meu próximo. Mas uma coisa que, para ajudar o próximo, irmão, para fazer a obra missionária não é fácil. Por que é mais fácil passar de largo? Naquele tempo talvez não tinha câmera escondida. Fosse hoje, dava para identificar o sujeito. Mas Deus tem uma câmera dele. E Ele está nos filmando 24 horas. E às vezes passar de largo é mais fácil, porque não depende de mudar meu projeto, meu rumo, meus planos.
O que teve com esse bom samaritano foi compaixão. Quando nós temos compaixão, nós paramos, nós ajudamos, custe o que custar, mas nós vamos ajudar. Fazer missões depende de parar e de ajudar. Porque ninguém parava para o cego Bartimeu, e ele gritava cada vez mais porque ele era cego e tinha um gogó muito bem. Se eu fosse ele, eu fazia a mesma coisa. Jesus, filho de Davi, tem pena de mim. Cala a boca, cego. E a Bíblia diz, quanto mais mandava o cego calar a boca, mais ele gritava, Jesus! Ô cego enjoado, cala! Ô Jesus, cala! Jesus! Ele sabia que se Jesus passasse, talvez ele ia continuar cego o resto da vida dele. Sabia que se Herodes passasse ali, ia jogar umas moedinhas na mão dele, no outro dia ele ia voltar a pedir esmola. Mas ele sabia que da parte de Deus poderia vir mais do que umas moedinhas. Mas ninguém parava. Não tinha agenda. Vai atrapalhar a programação. Vai atrapalhar os meus planos. É difícil parar. Parar resolve e mudar de direção. E às vezes tem que colocar a mão no bolso, como fez o bom samaritano aqui. Ele perdeu tempo, perdeu dinheiro, entre aspas, mas ele salvou uma vida. E quando nós paramos para fazer a obra missionária, quando nós não estamos impregnados com tanta teoria sem a prática, quando nós estamos sensíveis à voz do Espírito Santo, quando nós fazemos e pedimos a Deus que coloque em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que é compaixão, nós paramos. Eu que estou pregando aqui, irmãos, eu estou falando de uma coisa que eu estou vivendo e vivi na minha vida, foi parar. Quando eu vi que Satanás continua solto, está roubando, matando e destruindo as nações. Eu tinha plano de fazer medicina, mas eu falei, primeiro eu vou fazer teologia. Me dei mal. Estou brincando. Deus colocou uma compaixão no meu coração. Eu mudei meus planos. Tinha minha vida secular, mais ou menos, profissional liberal, eu era Gideão Internacional. Minha esposa, 2 matrículas no estado, largamos tudo e fomos para a África. Levamos 20 mil de indenização trabalhista, jogamos lá em carro, jogamos lá em projeto. Veio a guerra, destruiu tudo. Parece que eu estava perdendo, mas eu pude me deparar com muitas pessoas que estavam caídas, quase mortas, e Satanás havia destruído a vida delas. Eu sei o que é parar também, porque alguém parou para mim, aleluia. Eu me lembro de um rapazinho, nós passamos de carro, ele estava no chão se debatendo, lá na África. Os africanos têm um medo de demônio danado. E eu parei o carro, peguei aquele rapaz, comprei uma água, toda ferida, sangue, e ele tinha problema de epilepsia. O pessoal pensava que era demônio. E eu parei, ajudei, falei para ele ir para a igreja. E ele foi. E Jesus curou da epilepsia. E os outros que tinham epilepsia lá no país, ou demônio, souberam que a nossa igreja era a igreja do cai-cai. Ou seja, dos cai-cai. Quem caía não cai mais, porque Jesus salvou e curou. E apareceu uma porção de gente lá com epilepsia. Muitos eram demônios, mas muitos era só um remédiozinho que dá, que controlava, e o nome de Deus era glorificado. Eu já parei para muitos, mas para parar depende de renúncia, como falou o pastor aqui e leu. Quem não deixar pai, mãe, irmãos, família. Às vezes, irmãos, o preço mais caro que eu já paguei na África, esses 20 anos, não foi o sol,
O sol lá é quente. Eu passei 15 anos sem luz praticamente, pastor. Imagina. O pessoal falava, Joãozinho, quantos graus está fazendo aí? Eu falei, uns 15 graus. Ah, mas é frio aí. Não, irmão, é 15 graus abaixo do inferno isso aqui. E o pior é que não tinha luz, não tinha ventilador. Eu com 4 anos que consegui minha primeira geladeira a gás, né? Põe fogo atrás. Eu tinha aquela Brastemp de barro, né? E o preço que às vezes a gente tem que pagar, irmão, tem que pagar. E às vezes dá vontade de voltar para o Brasil. Eu falei, não, mas lá no Brasil eu estava tão bem. Aí eu ia brigar com Jesus, eu falei, Senhor, eu quero reivindicar meus direitos. Aí ele falava, ué, mas eu também não tive luz, eu não tive geladeira, eu andei no sol, eu deixei a minha glória, eu falei sua língua, vesti sua roupa, comi sua comida e morri na cruz para te salvar, aleluia. Eu vi que Jesus parou. E Ele continua parando para aqueles que clamam por Ele. E Ele continua usando pessoas como nós, irmãos, que ouvem, vê, e que não deixamos as letras matarem, e que somos sensíveis à voz do Espírito Santo, e de alguma forma temos que parar. Mas pastor Joãozinho, eu nunca vou pegar um avião. Mas você, de joelho, você pode dar a volta ao mundo, aleluia. Você pode contribuir, você pode parar de alguma forma, ou com às vezes o silêncio, ou passar de lado, você pode fazer o que fizeram com o Bartimeu. Missões é compaixão, missões é parar, é ajudar com o sentimento que houve em Cristo Jesus. E eu vejo que está faltando isso. A gente vê o quadro do Brasil, 350 mil igrejas, só com 4 mil missionários fora do Brasil. E a gente fica perguntando, cadê os jovens que não querem mais ir para missões? Cadê os jovens que não querem mais parar? Cadê as pessoas que não querem mais perder a vida, como diz a Bíblia, quem perder, ganha lá. Gostaria de mostrar aqui os irmãos. Cadê as filhas do Sião aí? Jerusalém. As filhas de Jerusalém, né? Jerusalém e Sião é tudo a mesma coisa, né? Eu vou mostrar as filhas de Sião lá da África, da nossa igreja lá. Tenta colocar aí o coral das mulheres aí, querido. É porque lá na África, a filha de Jerusalém lá falou que lá no céu o coral vai ser igual na África. E elas põem caroço de manga no pé, irmão. Olha que filmagem que eu filmei. Essa foi na nossa igreja principal lá em Guiné-Bissau. Elas estão adorando a Deus, aleluia. Amém, mãe? Será que dá para a senhora fazer isso aí? Roupa típica já tem aqui, ó. É caroço de manga e umas pedrinhas que faz esse chocalho aí, ó. Pode passar aí, a família Araújo aí, o PowerPoint, das outras vezes os irmãos não viram, para conhecer um pouquinho o trabalho. Então, irmãos, hoje eu sou líder da Kairos lá na África, tem 60 missionários lá. O Zap não para. Fui lá mês passado, e aqui no Brasil a missão me chamou para vir trabalhar na rede ministerial. Então eu estou atendendo todas as igrejas no Brasil. Pensei que ia me aposentar. Estou rodando o Brasil agora para levantar jovens e fortalecer as igrejas que já estão fazendo missões. Glória a Deus. E é por isso que eu estou aqui essa noite. Para encorajar os irmãos a continuarem. Aí é meus filhos,
que nasceram lá na África, lá. Esté, Daniel e Samuel. Estou no Antigo Testamento aí. Pode passar aí. Aí quando nós chegamos, há 20 anos atrás, hoje no mesmo local, está essa igreja sede aí. Já tem 12 igrejas para a glória do nome de Jesus. Pode passar. Aí a minha esposa, a gente faz a PEC. Eu fiz a PEC. Alguém fez a PEC aí? Quem gosta de trabalhar com criança aí? Os irmãos estão com medo de levantar a mão de novo. Pode levantar a mão, irmão. Preenche a fichinha aqui. Daqui a 20 anos você volta aqui. Aí começa tudo debaixo do pé de manga e hoje temos a igreja lá. Pode passar. Outra igreja que começou debaixo do pé de manga e hoje a multidão está adorando a Deus lá. Aleluia. Pode passar. Batismo de outras igrejas. Essa igreja aí, Ponta Zé, tem uma escola com 200 crianças também, aonde nós temos o projeto Escola. Se tiver alguma professora aí aposentada, tem vaga lá ainda. O engraçado dessa igreja aí, um dos primeiros crentes que aceitou Jesus e cedeu esse terreno, ele tinha 4 esposas. E as 4 esposas aceitaram Jesus como Salvador. E eu falei, Jesus, como é que eu vou fazer encontro de casal aqui? Complicado, irmão. Satanás veio